Pessoal, eu vou dar continuidade então nessa aula, pretendo finalizar aqui, né, esse assunto em que eu abordei na videoaula passada, que é isomeria, né, então nós falamos da isomeria que é a geométrica, que são os compostos cis e trans, principalmente quando há insaturação, né, também falamos da nomenclatura E e Z, quando se trata desse mesmo assunto. Então, isômeros, como eu já disse, quando nós falamos em isômeros, nós estamos falando de compostos que apresentam a mesma fórmula molecular, tá? Como esse exemplo aqui, que é o C2H2Cl2. Então, aqui há o isômero cis e o isômero trans, ambos apresentam a mesma fórmula molecular. O que muda é a sua geometria, tá? A orientação dessa molécula no espaço, né? Porém, há uma série de outras isomerias, ou seja, muitos outros compostos que apresentam a mesma fórmula molecular, mas são diferentes estruturalmente, tá? Então, a isomeria, ela se divide em plana ou espacial, tá? E dentro da espacial foi isso aqui que nós estudamos, ó. Isomeria geométrica, cis ou trans. Então agora o que eu vou mostrar para vocês é com relação à isomeria plana de cadeia, de posição e de função. Isso aqui eu vou só dar uma pinceladinha, já que nós não estudamos ainda funções orgânicas, né, que está mais para frente ainda. E em seguida vou falar sobre a isomeria ótica, certo? Então assim, a isomeria de cadeia é bem importante que você, para você compreender essa parte, que você tenha assistido a videoaula sobre a classificação de cadeias carbônicas, tá? É bem simples, é um conhecimento bem simples, para quem tem vontade de fazer ENEM, vestibular, é importante, e foi onde também nós começamos a compreender algumas nomenclaturas das coisas comuns, né? Como eu falei das gorduras saturadas e insaturadas, que na verdade isso é uma classificação de moléculas, enfim, de compostos químicos, né? Então, a isomeria de cadeia, aqui tem dois exemplos nesse slide, são isômeros, então compostos que têm a mesma fórmula molecular, nesse caso C4H10, porém, na classificação da cadeia eles são diferentes. Então esse aqui é um composto com 4 carbonos e 10 hidrogênios com uma cadeia linear normal. E este aqui, da mesma forma, os mesmos elementos e as mesmas quantidades de cada elemento, mas uma cadeia ramificada, tá? Que é uma cadeia carbônica que tem mais do que 2 extremidades de carbono. Neste outro exemplo aqui, também é uma isomeria de cadeia, porque eles também apresentam essa mesma fórmula molecular, porém um é uma cadeia fechada, um ciclo, e aqui é uma cadeia aberta. Outro exemplo em que, neste caso, essa é uma cadeia que nós chamamos de heterogênea, né, uma vez que há um elemento químico entre carbonos, um outro elemento químico, neste caso nitrogênio, entre carbonos, né, no meio da cadeia. E neste outro caso aqui, este nitrogênio ele está aqui na extremidade da cadeia, então ele não é considerado o que nós chamamos, e eu chamei na última videoaula sobre, na videoaula sobre classificação de cadeias, como um heteroátomo, né? Aqui o nitrogênio é um heteroátomo porque ele está bem no meio da cadeia carbônica, né? Entre carbonos. Aqui ele está na extremidade, então ele não é considerado heteroátomo. Então essa cadeia aqui é homogênea, certo? Então, novamente, são isômeros de fórmula molecular C2H7N, porém, cadeias distintas, e isso muda tudo, muda completamente. Da mesma forma que nós vimos que uma coisa é a gordura na sua forma natural, né, a gordura insaturada, que naturalmente ela é cis, né? A gente não se refere dessa forma na linguagem comum do dia a dia, né? Mas ela é cis, essa conformação, que é o contrário do trans. E depois que ela passa por um processo, ela se transforma na gordura trans, que dentro do nosso organismo, os nossos receptores não a reconhecem como natural, né? Então, aqui tem uma pergunta que se esses dois compostos aqui abaixo, eles são isômeros de cadeia.
tá? Que são esses exemplos que eu dei para vocês. Primeiro, eu tenho que saber se eles são isômeros. Essa é a primeira pergunta, né? Então, para saber se são isômeros, eu obtenho a fórmula molecular de ambos, que vocês já sabem como faz isso, e já neste momento eu visualizo que este aqui, na verdade, é o C3H8 e esse o C3H6, portanto, nem isômeros são, muito menos de cadeia, né? Mas vem como uma pegadinha, uma vez que nós acabamos de ver essa diferença entre as classificações das cadeias de cada um dos isômeros, e aqui nós já vemos que ela é fechada e aqui é aberta, né? Porém, eles não apresentam a mesma fórmula molecular, não são isômeros. Agora, com relação à isomeria de posição, significa que algo na molécula, quando nós comparamos dois isômeros ou mais, tá? Tem fórmulas moleculares que têm 9, 12, 15 isômeros, né? 15 moléculas diferentes com a mesma fórmula molecular. Enfim, então aqui a posição de alguma coisa importante, alguma característica da molécula vai variar de um isômero para outro. Então, neste exemplo aqui, o que varia é a dupla ligação, ó. Neste caso, a dupla ligação está entre o primeiro e o segundo carbono, ó. E neste caso, entre o segundo e o terceiro. Ai, prof, mas é só um detalhe, né? Não é só um detalhe. É a mesma coisa que, por exemplo, quando na química, gente, um hidrogênio a mais, uma ligação a mais, um carbono a mais, não é pouco, né? Por exemplo, a água que nós tomamos, H2O. H2O é fundamental para a vida, nós precisamos, né, estar sempre nos hidratando e tudo mais, de diversas formas. Mas água oxigenada, que é a H2O2, é a diferença de um oxigênio e eu não posso nem pensar em ingerir água oxigenada, né? Outro exemplo que eu posso dar é com relação ao etanol, que é o álcool em que ele está presente nas bebidas alcoólicas, é o álcool que num processo de fermentação, que é muito comum nos alimentos, por exemplo, no pão, o álcool, o etanol é formado. Tá certo que depois ele é evaporado quando é colocado no forno, né? Mas ele não apresenta uma toxicidade para nós. O etanol, ele é um álcool que apresenta 2 carbonos, tá? O metanol, ele é um álcool que apresenta um carbono só. Então você olha, pô, uma diferença de um carbono, prof, que diferença faz? O metanol é extremamente tóxico, causa cegueira, né? Já foi responsável pela morte de muitas pessoas em momentos em que não se tinha esse conhecimento e as pessoas iam beber, né? E tinha metanol nessa composição. Então, a gente não pode subestimar essas pequenas alterações das moléculas, que elas mudam radicalmente. E quando eu estiver falando de isomeria ótica, isso vai ficar muito claro. Tá bom? Então aqui foi um exemplo de isomeria plana de posição, alterou a posição da dupla ligação. E aqui mais exemplos de isomeria de posição. Neste caso aqui, os isômeros do C8H10, há uma diferença na posição dos CH3 aqui, ó. Aqui eles estão em carbonos vizinhos e aqui não. Porém, vocês podem calcular, obter por conta própria a fórmula molecular, né, contar os carbonos e os hidrogênios e vão obter para ambos C8H10. Não esqueçam, ou melhor, lembrem-se, né, de que esse círculo aqui, ele representa 3 ligações, isso aqui é o benzeno, tá? 3 ligações duplas, intercaladas aqui dentro. Outro exemplo, C4H10O. O que está mudando aqui? A posição de quem? A posição do OH. Tá? Então aqui o OH está aqui nesse carbono, ó. Aqui tem um carbono, carbono e aqui também. 4 carbonos. O OH está neste carbono da ponta, enquanto aqui ele está neste segundo carbono aqui, ó. Não é bem o da ponta, né? Então aqui há uma diferença na posição do que nós chamamos de grupo funcional, que a gente ainda vai aprender aqui, da mesma forma que nos compostos inorgânicos há classificações, né? São básicos, ácidos, sais ou óxidos. Aqui na química orgânica há diversas, né? 15 talvez ou mais funções orgânicas, que a gente vai estar aprendendo algumas delas, né? Então, como o OH ele pertence a uma função orgânica que é o álcool é uma função orgânica, então aqui está dizendo que é uma
tá mudando a posição do grupo funcional. Isso aqui é só para vocês entenderem o que está escrito aqui, certo? Mas o que eu quero que vocês reconheçam nesse momento é só ver qual que é a diferença entre ambos, entre os isômeros. Mais um exemplo aqui. Agora, posição do nitrogênio, que é o heteroátomo, antes estava na extremidade, né, mais próxima da direita, e agora está aqui bem no centro, neste outro isômero. Por último, isomeria plana de função. Como a gente não trabalhou ainda as funções, né, eu vou falar rapidamente para também não ficar em aberto, mas é quando os isômeros são isômeros, porém a função é diferente. Então, aqui, o oxigênio, ele está ligado num hidrogênio, ó, né? Uma das ligações é feita com hidrogênio, a outra em carbono. Então, aqui ele é um álcool, ó, função álcool. Porém, quando o oxigênio está entre carbonos dessa forma aqui, ó, ele é um éter, nós chamamos de éter, certo? Então, quando há também essa mudança de função, nós chamamos de isomeria de função. Aqui alguns exercícios para vocês fazerem. Então, para cada par de compostos, vocês vão ver primeiro se são isômeros. Se for, que tipo de isomeria dessas que a gente estudou até então, considera também a isomeria geométrica cis e trans, né? E essas outras que eu mostrei agora para vocês, que tipo de isomeria cada um desses pares apresenta. Por último, e a gente deixa sempre o melhor para o final, na verdade eu comecei com um muito bom e vou terminar com o melhor, né? E no meio termo eu coloquei essas isomerias planas ali. No meu ponto de vista, é a isomeria ótica, né? Então, assim, quando a gente está falando de isomeria ótica, é muito comum vocês ouvirem a palavra enantiômeros. Enantiômeros são isômeros, mas que já está subentendido que é isômero ótico. Lá na física, quando vocês aprendem ótica, vocês estão trabalhando o quê? Luz, né? Refração, reflexão, absorção. Então, ótica está relacionado à luz. Da mesma forma aqui. Mas primeiro, no papel, né? Como saber se os compostos ou um determinado composto pode apresentar isomeria ótica? Então a gente olha para cá, para esse exemplo aqui, ó. E eu tenho que visualizar esse composto, essa molécula, tem que apresentar um carbono, que é o que está com asterisco aqui, que a gente chama de carbono quiral ou assimétrico, é a mesma coisa, tá? Carbono quiral. Um carbono quiral é um carbono em que as 4 ligações dele são, na verdade, com ligantes diferentes. Ou seja, esse carbono aqui está ligando com um CH3, aí eu tenho que olhar o todo, tá? Não é só carbono, está ligando com CH3. Está ligando com OH, ligando com hidrogênio e ligando com tudo isso aqui, que eu vou chamar de COOH. Então, quando eu tenho os 4 ligantes diferentes, significa que este é um carbono quiral ou assimétrico e ele pode apresentar isomeria ótica. Aqui neste exemplo, ó, né, ambos, agora ele está mostrando os 2 isômeros, os 2 enantiômeros a partir de uma mesma fórmula molecular. Percebam que ele apresenta os 4 ligantes, flúor, hidrogênio, cloro e bromo. E os enantiômeros, pessoal, eles são como se um fosse a imagem do espelho do outro. É como se eu colocasse a minha mão direita na frente do espelho e a imagem que eu vejo dela é da minha mão esquerda, né? Então, as nossas mãos, elas são iguais, mas elas não são idênticas, né? Idêntica seria se eu fizesse assim, ó, se eu unisse ela dessa forma, na mesma direção, ó, então palma da mão, aqui, ó, palma da mão indo para vocês e a outra palma também, ó, vou colocar sobrepor aqui. Ó, o que acontece? O meu dedinho da mão de trás está sobre o dedão. O meu dedão da mão de trás está sobre o dedinho. Então, elas não são idênticas, tá? São imagens especulares, que nós chamamos assim, que é a imagem do espelho.
Então os isômeros, os enantiômeros, os isômeros óticos, eles são isso, uma imagem do espelho do outro. E daí, então essa foi a forma, né, essa presença do carbono quiral é fundamental, né, ela é o que determina se vai haver isomeria ótica ou não. E por que isomeria ótica, pessoal? Porque, opa, pulei aqui sem querer. Porque um desses isômeros, por exemplo aqui, ó, tá dizendo o isômero L e o isômero D. Significa que num polarímetro, numa luz polarizada, o isômero D, ele direciona a luz, esse D é de dextrógeno. Ele direciona a luz polarizada para o lado direito, enquanto o L direciona para o lado esquerdo, levógeno, tá? Aqui é só para mostrar qual que é a diferença da isomeria geométrica cis e trans, olha só. Aqui um composto trans, esses dois aqui, ó, isômeros trans, e aqui cis, né? Porque então, aqui isso eu já expliquei nas outras aulas. E isso é o que seria isômeros óticos, olha a diferença entre eles. E para que serve? Aonde tá isso, né? Eu chamo que a quiralidade, gente, ela é assim, ó, a cereja do bolo na compreensão da vida, né? Quando as pessoas que estudam sobre origem da vida, por exemplo, elas vão se deparar com isso aqui. Por quê? É muito curioso. Já vou voltar para esse slide, mas antes disso eu vou falar desse aqui. É muito curioso porque, por exemplo, os aminoácidos. Vocês já devem ter estudado os aminoácidos essenciais, né? Os aminoácidos compõem todas as proteínas. Então tem essa, né? Olha, eles são fundamentais, né, para a vida, né? Naturalmente, eles podem apresentar isomeria óptica. Todos eles têm carbono quiral, todos, certo? Exceto um, desculpa, o mais simples, né? Porém, a natureza selecionou e os aminoácidos que compõem todos os seres vivos, 99,9999% apresenta apenas a isomeria, né, ótica, mas este enantiômero L. O D não. O D tem pequena quantidade, eu sei, no nosso cérebro, em algumas coisas bem específicas. Então, a natureza ela é muito específica quando se trata de isômeros ópticos. Aqui eu estou dando exemplo só dos aminoácidos, né? E o que acontece? As proteínas são os nossos principais receptores. Receptores são o quê? Aquilo que vai identificar tudo que vem de fora. Vai identificar se é uma glicose e vai, enfim, e é fonte de energia. Vai identificar um medicamento. Se eu estou tomando medicamento anti-inflamatório para dor de cabeça, os receptores para aquela função são específicos. Ele tem que identificar que aquilo ali é um anti-inflamatório. Então, os nossos receptores, eles identificam as moléculas, a linguagem química do corpo, né? Então, como eles são os principais receptores, são proteínas, e as proteínas são formadas por esses aminoácidos que apresentam essa conformação específica aqui, eles são extremamente seletivos, né, para tudo que está vindo. Existem vários outros lugares em que nós podemos falar sobre a quiralidade. Quando eu falar em quiralidade, eu estou falando de isomeria ótica, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o limoneno, já devem ter ouvido falar, sim ou não, muito comum em óleos essenciais de vários alimentos e plantas, né? Mas muito presente no limão. No limão, é ele que dá esse cheiro característico no limão e na laranja. Só que um deles é o isômero, e aqui tem mais um termo, além do L e D, que é o R e S. O R, significa que a luz polarizada está sendo direcionada no sentido horário. E o S no sentido anti-horário. Então o LD fala em direita e esquerda, e o R e o S, R sentido horário, S sentido anti-horário, tá? Então o isômero R limoneno, ele é o cheiro característico da laranja. E o S é o cheiro do limão, o aroma do limão. Então, se vocês fecharem os olhos, nem tocarem, e eu colocar bem pertinho da narina de vocês, espremer um pouquinho um limão ou uma laranja, vocês facilmente identificam. Sendo que a única diferença que tem entre eles é
é que um, na verdade, é a imagem do espelho do outro, mas já tem aromas totalmente distintos. Um exemplo também relacionado a essa questão de aroma e sabor, né, é da Carvona, R também e S, enquanto a R Carvona, ela é muito presente no óleo essencial do hortelã, então ela dá esse aroma característico do hortelã. A S Carvona é o cheiro do cominho. Então, quem está acostumado a ir para a cozinha, ou se você tiver essa oportunidade, sente o cheiro do cominho e do hortelã. Não tem nada a ver. E essas são as duas moléculas responsáveis, né? Olha só aqui, ó. Lembrem, né? Quando tem os tracejados, tá fora, tá, desculpa, para trás do plano. E aqui, um está voltado para a parte da frente do plano, outro para a parte de trás, né? Glicose, sacarose, todos os açúcares, eles também apresentam essa quiralidade. Aqui, ó, tudo isso aqui são carbonos quirais da glicose, ó, tá? Aqui é a D-glicose, aqui é a L-glicose, né? Carbonos quirais. E daí eu falei um pouquinho rapidamente sobre o açúcar invertido, talvez tenham ouvido falar, né? Já que eu meio que estou puxando esse assunto da alimentação. O açúcar invertido é o que, pessoal? A sacarose, que é o açúcar comum, ela é a ligação entre uma glicose e uma frutose, tá? Originalmente, na sua forma normal, ela tem essa isomeria D aqui, dextrógena. Aí depois ela passa por uma hidrólise, que é uma quebra, em que a glicose e a frutose se quebram. E quando há no meio ácido, depois o resultado final dessa mistura, ele é levógero. Por isso que se chama açúcar invertido, tá bom? E isso é muito comum na indústria, nós podemos fazer em casa também, né? Por exemplo, se você fizer açúcar com água, cristalizar o açúcar, tá? Isso é uma coisa. Se você fizer com água, você consegue quebrar a sacarose em glicose e frutose fazendo isso, tá? Daí ela fica aquele tom caramelado, mais viscosa, né? Se você colocar um limão ali junto, você vai estar fazendo esse açúcar invertido. E ele não cristaliza, ele é parecido com mel, ele é chamado até de mel sintético, tá? Enfim, então ele tem características que para a indústria de alimentos é interessante, né? Aqui eu já falei, aqui uns outros exemplos, então olha só. Enquanto o isômero R-ketamina, tá aqui, é alucinógeno, o isômero S-ketamina é analgésico. Então a diferença entre os isômeros óticos não se dá só em aroma, sabor, não. Agora eles têm propriedades totalmente distintas, biológicas, respostas biológicas distintas, né? Esse aqui, ó, o aspartame SS, significa que ele tem 2 carbonos quirais ali, tá bom? Então o SS aspartame é doce e ele é realmente usado como adoçante. Ele é um dos adoçantes, esses adoçantes sintéticos, né? Zero cal, essas coisas. Esse é um dos adoçantes utilizados com essa finalidade, né? Então ele é doce. Já se for colocado esse isômero aqui, ó, o RR, ele é amargo. Então muda completamente se a tua intenção é deixar doce, né? Se tu usar esse isômero aqui, você não vai atingir seu objetivo, tá? E daí, pessoal, isso que a gente tá falando, esse assunto, ele é o responsável pela maior tragédia da medicina até hoje, no mundo, que foi mais ou menos na década de 60, que foi com o medicamento talidomida. Não sei se vocês já ouviram falar, talidomida, ela era um medicamento que foi desenvolvido e as grávidas tomavam para amenizar a náusea, para dormir melhor, enfim, efeitos da gravidez. Porém, foi observado que as crianças começaram a nascer com malformações dos membros, algumas nem sobreviviam, e perceberam que aquele medicamento que estava sendo comercializado, ele não tinha só esse isômero aqui, ó. Um dos isômeros da talidomida é o sedativo, que era o objetivo, né? Era o que eles queriam. O outro era o que nós chamamos de teratogênico, que causava todas essas malformações nos nenéns. E como é que eles não sabiam? Porque naquela época nem se imaginava que poderia isso acontecer e que isômeros óticos poderiam ter efeitos tão diversos. E qual que é a grande questão? Que quando vai se desenvolver
um produto, digamos que o teu produto é um medicamento que você está desenvolvendo lá, você como pesquisador dessa área, e esse produto, ele apresenta carbono quiral, o resultado final vai ser uma mistura dos isômeros possíveis. Então, nesse caso, os dois isômeros, a gente chama essa mistura de mistura racêmica, que é quando você obtém 50% do isômero R, por exemplo, e 50% do isômero S. E daí, eles obtiveram dessa forma e fizeram os testes, mandaram comercializar e causou toda essa situação que eu chamei, né, que é considerada a maior tragédia da medicina. Então, tá até mostrando aqui que até no corpo, né, o isômero R, no pH fisiológico, ele pode se transformar no outro isômero. Então, mesmo que a pessoa faça a ingestão, né, do isômero que é sedativo, dentro do corpo ele pode se transformar nesse teratogênico, né? Só que isso trouxe uma revolução na medicina, especialmente nessa parte dos estudos clínicos, nesse processo de desenvolvimento de um medicamento, né? Que demora muito tempo. Então, primeiro você tem que desenvolver, fazer todo o trabalho químico, reações, tudo mais, né? Pensando já na teoria, em como que ele funciona no corpo, né? Nos mecanismos no corpo. Aí você obtém um produto. Esse produto, ele passa por diversas análises clínicas, fase 1, fase 2, fase 3, enfim, vários testes, né? Até que possa ser comercializado com segurança. Então, essa situação toda trouxe uma revolução nesse sentido. Então, depois disso, as fases clínicas e o processo depois de desenvolvido um medicamento, ele é muito mais minucioso, muito mais criterioso, né, para garantir a segurança. E quando a gente trabalha ou se trata de medicamentos enantioméricos, né, que podem apresentar isomeria ótica, tem que ser feita os estudos clínicos dos isômeros separadamente, dos isômeros em conjunto. E daí vem a grande questão. Porque, por exemplo, se eu pego digamos, eu e a minha irmã, tá? Nós temos idades diferentes e digamos que vocês já conheçam. E eu falo, ó, pessoal, coloquem a Maressa pro lado esquerdo e a Mayra pro lado direito. Vocês sabem quem é a Maressa, coloca lá pro lado esquerdo, outro pro lado direito. Separar algo que é muito diferente é fácil. Quanto mais idêntico, por exemplo, gêmeos idênticos, já fica mais difícil, você já tem que olhar mais detalhes, né? Então, os isômeros óticos, eles são o que há de mais idêntico dentro da química. E quanto mais parecido, mais difícil é para separar. Então, isso encarece muito o custo, né? Demora mais o processo para ser realizado. E existem vários medicamentos disponíveis na farmácia que são medicamentos quirais. Muitos, muitos, muitos. Dopamina é quiral, ibuprofeno é quiral, citalopram, que é um medicamento antidepressivo, ele é quiral, tá? Todos esses aqui, adrenalina, aqui hormônios, diversos, tá? Poderia colocar uma lista maior ainda. E daí, o que acontece? Nem todos têm a mesma resposta que teve a talidomida. Por exemplo, o ibuprofeno. O isômero S do ibuprofeno, ele é ativo, é aquilo que você quer, ele é o anti-inflamatório. O isômero R, ele não é ativo, ele também não tem muitos efeitos colaterais, e simplesmente ele não é ativo no teu corpo, não apresenta atividade biológica. Então, no caso do ibuprofeno, pessoal, ele é vendido na sua forma racêmica, na sua forma misturada. Não precisa passar pelo processo de separar e encarecer, tá? O citalopram, ele ocorre a mesma coisa. Um dos isômeros do citalopram é muito mais ativo do que o outro. Os dois são ativos, mas um é 8, 10 vezes mais. Então também não tem uma necessidade de separar, né? Então eles optam por quê? Por aumentar a dosagem, quando for comparado com aquele isômero, se o isômero ativo estiver sozinho, separado, puro, né? Porém, olha só, no caso da dopamina, o enantiômero S é usado no tratamento de Parkinson e outras coisas, tá? No tratamento de Parkinson. Já o R é ele que contribui para os efeitos colaterais, tá bom? Então, para cada um tem que ver se ele é tóxico, se não é, se é ativo, se não é,
tá bom? Bom, aqui então eu vou deixar alguns exercícios para vocês. Esse aqui é com relação à isomeria no geral, né? No fim, tá perguntando sobre esse componente aqui, ó, essa molécula aqui, que tipo de isomeria ela pode apresentar. Aqui, sobre cada um destes, a pergunta não tá totalmente definido aqui, eu perdi alguma coisa, mas é para vocês identificarem se esses compostos podem apresentar isomeria ótica, se sim, qual ou quais são os carbonos quirais, tá? Aí eu coloquei isso aqui do lado, ó, porque isto é, quando vocês leem COOH, a gente tá falando disso aqui, ó, C-O-O-H, tá? Só para vocês saberem. E aqui é para olhar cada um desses compostos, do A ao E, e identificar qual deles se apresenta como uma molécula quiral, ou seja, qual deles apresenta carbono quiral, tá? Então, esse é o A, eu também coloquei aqui as fórmulas moleculares porque eu não sei até o quanto vocês conseguem transformar isso nisso aqui, nesse momento, né? Então, esse é o A, o B, o C, o D e o E. Tá bom? Então eu vou finalizar aqui esse assunto e estou à disposição. Amanhã a gente se encontra para falar um pouco mais sobre isso, tirar dúvidas e fazer alguns encaminhamentos.